Vamos nos colocar em pé, vamos fazer a leitura. Capítulo 5, nós já estudamos versículo 1 a 4 e hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, mas entrando no último trecho dessa carta. Lembra que na semana passada, ou na última vez que nós estudamos o versículo 1 a 4, eu disse que era a última curva, né? Hoje é a reta final. Nós chegamos na reta final aqui do nosso estudo em 1 Pedro. Então vamos fazer a leitura do versículo 5 em diante. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim no trato uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada por todo o mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 12. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmados. Aquele que se encontra em Babilônia também eleita, aquela que se encontra em Babilônia também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Vamos nos dirigir a Deus em oração, pedindo a direção dEle mais uma vez por esse tempo de estudo. Nosso Pai, rogamos a Ti, ó Deus, para que fale em nossos corações nessa noite. Me capacite a pregar a Tua palavra, tarefa essa que é tão difícil, mas sabemos, ó Deus, que o Senhor nos capacita. Rogo a Ti para que cada pessoa aqui possa sair transformado pela Sua palavra. Também Te peço pelas crianças no culto infantil, que cada uma delas possa entregar as suas vidas ao Senhor. Porque é em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Podem se assentar. Nós lemos aqui bastante versículos, nós não vamos nos atentar a todos eles hoje à noite. Quando eu comecei a estudar esse texto, descobri que era um texto tão rico, era um texto tão grandioso, que seria impossível finalizá-lo em uma só mensagem. Apesar de eu querer, eu gostaria de tentar fazê-lo em uma só mensagem, mas não foi possível, dado o conteúdo que Pedro coloca, inspirado pelo Espírito Santo aqui, nesse último trecho da sua carta. Então nós vamos nos focar nos versículos de 5 até o versículo 7. Irmãos, esse trecho que está aqui diante de nós nessa noite, trata de um assunto de extrema importância para a minha vida e para a sua vida. Sabe qual é o assunto tratado aqui? Crescimento espiritual. Pedro finaliza a sua carta respondendo a seguinte pergunta: como eu posso crescer espiritualmente? E eu imagino que se você é um cristão verdadeiro, eu imagino que se você nasceu de novo, o seu desejo genuíno, o desejo do íntimo do seu coração é crescer espiritualmente, eu estou certo? Você tem esse desejo. Uma vez que você nasceu de novo na família de Cristo, você quer se desenvolver espiritualmente, você quer ter a sua vida dinâmica, você quer ter a sua vida crescente no nosso Senhor Jesus Cristo. Todo cristão que está nascido de novo, ele deve buscar o crescimento espiritual, e esse, na verdade, não é algo que ele busca artificialmente, é algo que surge de um coração renovado, é algo que brota de um coração regenerado. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo de Deus coloca no seu coração um desejo por crescimento espiritual. É na verdade, evidência de crescimento espiritual. Mas sabe de uma coisa? Todos nós aqui gostaríamos de crescer espiritualmente. Mas crescimento espiritual não vem sem trabalho. Não vem sem dedicação.
Para você crescer espiritualmente, você precisa se exercitar espiritualmente. Para você crescer espiritualmente, você precisa praticar certas coisas, porque não vem do dia para a noite. É como um aluno de piano. Nós vimos a irmã Eliane tocando hoje com grande destreza. Parabéns. Mas quantos de nós gostaríamos de ter esse talento? Eu imagino que todos nós, né? Mas não é algo que você dorme num dia e acorda no outro pianista. Você nunca será um pianista ou uma pianista de qualidade se você não se exercitar em treinamentos. Eu sei disso porque já tentei tocar, desisti. Não é minha praia. Quando eu só de pensar que eu tinha que ir lá e sentar e durante horas treinar escalas e mais escalas e mais escalas, eu falei, não é para mim. Eu não gosto de ficar sentado ali fazendo a mesma coisa. Eu gosto de coisas mais dinâmicas, que eu tenho que trabalhar com outras coisas, mas ficar ali repetindo escalas e mais escalas não era para mim. Não era uma coisa que atraía a minha atenção. Mas se eu quisesse ser um pianista, eu teria que me dedicar a alguns princípios elementares, alguns princípios básicos que me levarão a me tornar um grande ou uma grande, você uma grande pianista. Além disso, esse mesmo princípio se aplica também a um atleta. Quer um exemplo? Um jogador de futebol. Ele pode ter grande talento. Ele pode ser diferenciado em meio a outros jogadores, mas ele só será um jogador realmente consagrado se ele se dedicar nos princípios básicos do esporte. Nós temos um grande exemplo de um jogador brasileiro que tinha um grande potencial, mas que joga esse potencial no lixo. Adriano. Foi um dos maiores artilheiros do nosso país, porém hoje ele já está voltando dos Estados Unidos com mais um contrato que provavelmente ele vai romper e vai deixar para lá. Por quê? Por falta de dedicação, por falta de treinamento, por falta de praticar os elementos básicos do esporte. Eu me lembro que quando adolescente, por incrível que pareça, eu participei de uma escolinha de futebol quando eu era adolescente. Não mudou muito na minha vida. Continuei com o mesmo nível de futebol, mas eu participei de uma escolinha de futebol quando adolescente. E eu me lembro que na terça-feira, pastor Rudy também, tá? Então não foi só eu que saí lá pior do que entrei, né? Há controvérsias. Porém, o que acontece ali? Nós, terça-feira, nós tínhamos que treinar fundamentos. Toda terça-feira era fundamentos, ou seja, bater falta, tocar bola, cobrar lateral, cobrar escanteio, todas essas coisas, treinamento de corrida, coisas assim. E quinta-feira era treino com bola. Irmãos, todos odiavam a terça-feira. Ninguém gostava de treinar os fundamentos do esporte, mas todos gostavam da quinta-feira, porque quinta-feira era dia de bola rolando. Então quase todo mundo boicotava a terça-feira e só chegava na quinta, até que colocaram-se uma regra: quem não vier na terça, não joga na quinta. O interessante é que a gente reclama de regras muitas vezes, né? Mas geralmente as regras são colocadas por causa de nós mesmos. Nós criamos as regras. Eu lembro que o seminário falava isso, né? O livro de regras do seminário começou com uma folha. De repente já era um livro. Por quê? Porque os alunos vão infringindo aquelas regras e vão se colocando e sendo criadas outras regras em cima. Mas se nós queremos ser bem-sucedidos em qualquer área das nossas vidas, nós precisamos ser dedicado àquela área. O mesmo princípio se aplica também no âmbito espiritual. Como eu disse, eu imagino aqui que todos nós gostaríamos de sermos crentes espirituais, não é verdade? Todos nós gostaríamos de ser crentes maduros na fé. Todos nós gostaríamos de ser tudo aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos para com Ele. Mas sabe, irmãos, isso não vem do dia para a noite. Não é dormir carnal e acordar espiritual. Não é dormir uma criança e acordar um adulto na fé. Isso não acontece. Crescer espiritualmente é fruto de trabalho, é fruto de dedicação. O crescimento espiritual não vem sem o trabalho. Nós precisamos praticar alguns princípios básicos. Resumindo, crescimento espiritual é resultado de trabalho dedicado. Sabe por que a maioria dos cristãos não crescem espiritualmente? Porque não se dedicam ao crescimento. Porque não investem as suas vidas no crescimento espiritual. E como resultado disso, eles acabam vivendo vidas cristãs medíocres.
vidas cristãs vergonhosas, vidas cristãs sem padrão algum. E nós precisamos, muitas vezes, como pastores, não ser aqueles que levam vocês para pastarem em pastos verdejantes, mas nós acabamos virando babás de crentes infantis. Por quê? Por falta de crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual não vem por quê? Por falta de dedicação, por falta de enxergar o crescimento espiritual como algo de prioridade na sua vida. Por isso que Pedro, irmãos, quando ele fecha a sua carta aqui, ele fecha falando sobre como você pode se tornar um cristão maduro. Engraçado que Pedro poderia terminar a carta dele falando sobre uma infinidade de assuntos. Ele poderia terminar falando sobre várias coisas diferentes, mas ele escolheu, inspirado pelo Espírito Santo, falar sobre como você pode crescer espiritualmente. E sabe, para que você cresça espiritualmente, ele não apresenta aqui nenhuma receita mirabolante, ele não coloca aqui o crescimento espiritual como resultado de nenhuma prática mística ou supersticiosa, não é resultado de orar no monte, de fazer isso, de fazer aquilo. O crescimento espiritual, ele vem de você se exercitar em alguns princípios básicos da fé cristã. É como se Pedro chegasse ao final da sua carta e ele dissesse o seguinte: ok, eu já falei com vocês sobre muitas coisas, agora eu quero voltar com vocês as bases fundamentais do cristianismo. Eu quero voltar com vocês ao ABC da fé cristã. Vamos voltar para as coisas mais simples. Eu não vou ensinar para você nada tão profundo, porém eu quero ensinar para você o princípio básico da fé cristã. E para voltar a esses princípios básicos da fé cristã, é extremamente importante para as nossas vidas também. Principalmente, irmãos, para esses crentes aqui. Por quê? Porque eles estão passando por tempos de dificuldade, você lembra disso? Nós já falamos como era a vida desses cristãos naquela época. Nós já vimos o quanto de sofrimento que eles estavam suportando. Eles estavam sendo injuriados, caluniados, espancados, perseguidos, muitos estavam sendo até mesmo mortos, e tudo isso injustamente. E em momentos assim, irmãos, em momentos em que você enfrenta dificuldades na sua vida, é extremamente importante você voltar para os princípios básicos da fé cristã. É extremamente importante você voltar para o alicerce da sua fé. Mas quando tudo vai bem na sua vida, quando sua vida prospera, quando tudo dá certo, quando sua família está bem estruturada, quando você está bem no seu emprego, quando tudo está caminhando de forma positiva aos seus olhos, pode ser fácil para você viver uma vida cristã espiritual. Mas quando as coisas começam a desmoronar ao seu redor, quando tudo parece vir contra você, quando as dificuldades te acometem, quando você passa por dificuldades tamanhas na sua vida, aí é a hora que a sua fé é testada. Aí é a hora que o alicerce da sua fé é colocado em prova. Porque se sua vida for fundamentada sobre um alicerce de areia, a sua fé vai desmoronar. Mas se sua fé for fundamentada num alicerce, na rocha que é Jesus Cristo, a sua fé permanece. A sua fé prevalece mesmo diante das dificuldades. Por isso que é tão importante nós termos uma fé bem estabelecida, porque é em momentos de dificuldades que a qualidade da nossa fé ela é demonstrada. Por isso, o que nós encontramos aqui a partir do versículo 5 é uma série de imperativos. É uma série de ordens que Pedro coloca. Ele vem quase que uma atrás da outra. Ele coloca uma ordem, outra ordem, e baseado nesses imperativos, nós podemos pegar aqui alguns princípios básicos que podem tornar você um cristão maduro. Por isso que é extremamente importante que você preste atenção a essa série de mensagens. Eu vou começar hoje, provavelmente semana que vem tem mais uma, e na outra semana mais uma. É extremamente importante, principalmente se você é um cristão verdadeiro. Porque se você é um cristão verdadeiro, você não pode se contentar com a vida espiritual que você está levando hoje. Você pode falar para mim: mas pastor, eu estou até bem, mas baseado em quê?
no seu irmãozinho do lado? Porque nós temos a tendência de pegar um padrão inferior a nós e nos colocarmos como um padrão superior. Mas nessa sua vida espiritual, com o padrão que você deve seguir, que é Jesus Cristo. Como está a sua vida cristã baseada na vida de Cristo? Eu tenho certeza que você, assim como eu, temos muito o que melhorar. Temos muito o que crescer. E por isso que eu peço a você que preste atenção para que nós possamos crescer juntos. A exortação de Pedro para aquele povo e a minha exortação para a Igreja Batista Nova Vida nessa noite é: vamos crescer espiritualmente. Você está preparado para isso? Você está preparado para crescer espiritualmente? Se você está preparado para isso, Pedro vai te dar os elementos necessários para que você possa, então, ter a vida cristã que você sempre quis, mas que talvez você nunca conseguiu. Que você sempre desejou, mas que você nunca trabalhou para tê-la. Agora Pedro vai te dar alguns princípios que, seguindo-os, você com certeza vai crescer espiritualmente. Agora você tem que se lembrar o seguinte: no versículo 1 até o versículo 4, Pedro se dirigiu a um grupo de pessoas. Qual era esse grupo? Os pastores, lembra? Versículo 1 do capítulo 5 diz: rogo, pois, aos presbíteros. Ou seja, ele já exortou os pastores, como esses pastores precisavam, então, pastorear o rebanho de Deus. E ele dá ali uma mensagem específica aos pastores. Agora, no versículo 5, ele muda o seu foco. Ele não está mais falando com os pastores, ele está falando agora com as ovelhas. Olha como começa o versículo 5. Ele fala: rogo igualmente, ou algumas versões falam da mesma forma. Irmãos, ao longo de toda a carta de Pedro, quando ele usa essa frase, de toda forma ou da mesma forma, dá uma ideia de mudança de público, ou ele muda o foco na sua conversa. Nós podemos perceber isso lá no capítulo 2, versículo 13 e 14, quando ele diz assim: sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por amor do Senhor. E ele fala, quer ao rei, como ao soberano, quer aos governantes, como por eles enviados, por castigo dos malfeitores e para louvor daqueles que fazem o bem. No versículo 18, ele se dirige a um outro grupo e ele diz: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores. E na sequência, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: do mesmo modo, mulheres. Olha que interessante. Ele usa aquela mesma frase, do mesmo modo, ou semelhantemente, da mesma forma que ele usa aqui no versículo 5 do capítulo 5, porque ele está mudando de foco. E ele fala: do mesmo modo as mulheres, sede submissas ao vosso marido. Então é interessante que ele muda de grupo, ele fala primeiro com todos, seja submissa a toda instituição humana, depois servos, se submetam aos seus patrões, depois mulheres, se submetam aos seus maridos. Por isso, quando nós chegamos no versículo 5, ele diz, da mesma forma, dessa forma então nós devemos lembrar que ele mudou o foco dele, ele não está falando mais com os pastores e agora ele começa a se dirigir às ovelhas, ele está falando com os crentes das igrejas. E ele já exortou os pastores a apacentar o rebanho, agora ele pede que os crentes tenham algumas atitudes espirituais. Então, o que ele fala aqui se aplica a todos nós, porque todos nós somos ovelhas de Jesus Cristo. Então, como nós podemos crescer espiritualmente, irmãos? Como nós podemos crescer espiritualmente? Quais são algumas atitudes necessárias para que nós nos tornemos cristãos maduros? Nós só vamos ver 3 hoje, por causa do nosso tempo também. Primeiramente, uma atitude de submissão. Uma atitude de submissão. Olha o que diz o versículo 5. Diz assim: semelhantemente vós, os moços ou jovens, sede sujeitos aos mais velhos. Irmãos, na verdade, essa não é a primeira vez que Pedro trata sobre submissão. Eu acabei de citar o versículo do capítulo 2, onde nós já vimos que ele exorta a todo o crente a ser submisso aos seus governantes, às suas autoridades. Nós também já vimos que a submissão deve ser aplicada dentro do ambiente de trabalho, deve existir submissão entre patrão e funcionário.
Deve existir submissão dentro do círculo familiar, ou seja, dentro do casamento. Submissão é um tema comum na carta de Pedro. Mas aqui, no capítulo 5, ele é um pouco mais específico. Ele se dirige a um grupo da igreja. Ele fala aos jovens que eles devem se submeter aos mais velhos. Mas por que ele faz isso, irmãos? Por que ele simplesmente não diz para toda a igreja que eles devem se submeter? Ele se dirige aos mais velhos. E eu gostaria de deixar aqui uma nota para os jovens. Nós somos gratos pelo ministério de vocês aqui na igreja, principalmente por ontem. Ontem foi prazeroso. Nós vemos a dedicação dos jovens aqui na igreja, trabalhando arduamente, desde as 10 horas da manhã, quando chegaram aqui muitos para o Soldado de Cristo, e ficaram aqui até 10, 11 horas da noite, limpando toda a igreja aqui. Não sobrou o trabalho para 2, 3 pessoas. Os jovens ficaram aqui, limparam o chão, colocaram as cadeiras, os homens ajudando a lavar os pratos. Foi uma bênção. Irmãos, o ministério dos jovens na igreja deve funcionar dessa forma. Vocês devem trabalhar para a edificação do corpo de Cristo, e quando isso acontece é maravilhoso. Mas Pedro, ele exorta aqui aos jovens. Por quê? Porque os jovens eles pertencem a um campo que é praticamente um campo minado. Se você tem filhos na sua casa, você entende isso. Ele não diz aqui para todos que todos devem se submeter aos mais velhos. Ele se dirige aos jovens, mas nós entendemos que com certeza ele quer falar com a igreja como um todo, mas ele cita os jovens por algumas razões óbvias. Nós não temos no texto exatamente, mas se você já foi jovem ou tem jovens na sua casa, você vai entender que jovem tem algumas tendências. Primeiro, o jovem ele tem uma tendência maior a se rebelar. Não é verdade? O jovem tem uma tendência maior a se rebelar. Todos nós temos essa tendência dentro dos nossos corações. Mas o jovem, ele tem um senso de justiça muito maior. Pode ver que na maioria dessas passeatas, muitos desses que vão lá são o quê? Jovens. Muitos jovens se envolvem em movimentos para busca de justiça, para busca de direitos. Muitos fazem isso por quê? Porque jovem tem uma tendência maior em buscar a se rebelar. Jovens também têm uma tendência a tomarem conclusões precipitadas. Eles veem uma situação e logo já concluem. Quando você é mais velho, quando a maturidade chega na sua vida, você tem uma capacidade maior de julgar os cenários e chegar a conclusões com mais calma, mas o jovem não. Ele vê algo e ele já quer tomar uma atitude contrária e com toda a força. Ele tem essa tendência de tomar conclusões precipitadas. Jovens, muitas vezes, acham que são donos do saber, né? Ninguém sabe nada, mas eles sabem de tudo. Você chega para o seu filho e fala: filho, toma cuidado com isso, não vai dar certo, faz isso, faz aquilo. Ele fala: aqui, pai, não tem nada a ver. Né? Eles acham que eles conhecem a vida mais do que você que já viveu muito, ou dobro ou triplo deles. Mas jovens tendem a isso, a achar que são donos do saber. Jovens muitas vezes têm a tendência de achar que todos estão errados, menos eles. Essa é uma tendência principal dos jovens. Então, sendo assim, pode acontecer dos jovens olharem para os mais velhos dentro da igreja, e aqui o termo mais velho, pastores, ou seus pais, com um olhar depreciativo. O jovem pode olhar para aqueles mais velhos dentro da igreja e não querer se submeter a eles. Então, por isso que vem essa exigência, essa exortação de Pedro, e ele cita principalmente os mais jovens. Ele fala: sede submisso. Mas com certeza essa submissão não era algo somente exigido aos jovens. Como nós falamos anteriormente, essa submissão é aplicada num círculo social, você deve também se submeter aos governantes. No âmbito da igreja, você deve se submeter aos seus pastores. Você também deve se submeter dentro do lar. Então, submissão é algo que abrange todo cristão. Todo cristão precisa ser marcado por uma vida de submissão. Ele deve se submeter a toda a autoridade que é colocada por Deus sobre a vida dele. Quando ele não faz isso, ele está pecando. Quando ele não se submete às autoridades que Deus colocou sobre a vida dele, quer seja pai, mãe, pastores, liderança, até o seu chefe no trabalho, ou governantes, tudo isso, quando o cristão não se submete, ele está pecando.
E a propósito, capítulo 5, quando aparece ali a palavra os mais velhos, no versículo 5, essa palavra é a mesma que apareceu no versículo 1, que foi traduzida como presbíteros. No grego, essa palavra, os mais velhos, é presbíteros. Ou seja, ele está dizendo aqui, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos pastores. Esse é o princípio dele aqui. Essa é a intenção, porque você lembra que a palavra pastor, ela pode ser traduzida como pastor, bispo, ancião, todas elas respondem ou correspondem à mesma pessoa. E interessante que ele fala o que o jovem deve ser para com a liderança, com os mais velhos. Lógico que isso se aplica também aos seus pais, aqueles que estão colocados por Deus dentro do seu lar para sua submissão. Ele fala sede submissos. Sabe qual é a palavra aqui para submissos? No grego é hipotasso, e é um termo militar, é um termo usado para hierarquia de poder. Dentro do militarismo, você tem patentes diferentes, e dentro dessas patentes, você deve submissão ou sujeição para aquele que tem uma patente superior a você. Então, o que o termo significa é você se colocar abaixo de alguém que tem uma hierarquia maior do que a sua. Sendo assim, irmãos, ele está aqui dizendo a todos, mas especialmente aos jovens, que se coloquem abaixo, submisso à autoridade dos pastores e líderes, isso inclui então os seus pais, que Deus tem colocado ou instituído sobre a sua vida. Agora, irmãos, eu não quero que você ache que, quando eu estou falando a respeito desse assunto, que os irmãos, os jovens, a igreja como um todo deve submissão aos pastores, eu não quero que você pense que nós estamos advogando aqui em causa própria, né? O pastor está falando ali porque ele é beneficiário direto dessa informação. Pelo contrário, eu falo isso porque é algo que a palavra de Deus ensina. O meu compromisso principal com os irmãos é ensinar a palavra de Deus. E se a palavra de Deus ensina esse princípio deve ser passado para os irmãos, para que os irmãos possam cumpri-los também na sua vida, tá bom? Mas eu tenho que te dizer, e eu creio firmemente no meu coração, que a insubmissão tem um potencial enorme de destruir igrejas. Insubmissão tem um grande potencial para destruir igrejas. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15 diz: agora vos rogo, irmãos, pois sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Irmãos, o povo de Deus deve aprender a se submeter a uma liderança espiritual que Deus coloca sobre eles. Não porque essa liderança é uma liderança perfeita, porque o pastor Rudy não é perfeito. Ele não é. Então, não por causa disso. Nem eu sou perfeito. Por incrível que pareça, minha esposa, ela não acredita nessa realidade. Eu não sou perfeito. Ela não acredita, mas um dia ela vai acreditar. Mas nós temos que nos submeter, por quê? Porque essa é uma exigência do Senhor. Mas Paulo, ele se referiu muito a esse tema de submissão em suas epístolas. Por exemplo, em Efésios 5:21, ele diz de uma maneira geral: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo também aconselha os cristãos em Tessalônica, dizendo: ora, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa das suas obras. Tende paz entre vós. E então ele completa, no versículo 14, já prevendo que alguns cristãos dentro da igreja não iriam se submeter à liderança pastoral, então ele completa dizendo: exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubordinados, ou os insubmissos. Qual é o papel da igreja, então? É pegar pessoas que não querem se submeter ao padrão ou à liderança instituída por Deus e exortá-los para que então eles possam se submeter à instituição ou à direção que Deus instituiu sobre a igreja. Ele está dizendo aqui: exorte aos insubmissos, corrige-os, alerte-os
quanto ao seu erro. Paulo diz que os cristãos em Tessalônica, eles precisavam ter uma atitude de submissão às pessoas que são chamadas por Deus para exercer ministério sobre a igreja. E quem são essas pessoas? Pastores. Você deve ter estima para com os pastores. Você deve amá-los, não por causa da sua perfeição, mas por causa do trabalho que eles foram chamados para fazer. Tá bom, irmãos? Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é a palavra de Deus. E eu tenho que dizer para os irmãos que eu fiquei muito feliz essa semana com as mensagens que eu recebi em virtude do meu aniversário. Meu aniversário foi na terça-feira e eu já acordei com uma enxurrada de mensagens no WhatsApp, Facebook, ligações, e foi muito gostoso ouvir a manifestação de amor, a manifestação de carinho da maioria dos irmãos, dizendo, apreciando, demonstrando apreciação pela minha pessoa, pelo meu ministério. Irmãos, isso com certeza enche o nosso coração, o meu coração de alegria, e é uma demonstração de que os irmãos estão seguindo esses princípios estipulados pela palavra de Deus, demonstrando esse apreço, demonstrando essa honra para com o pastor que Deus tem colocado também aqui para exercer ministério. Os irmãos estão obedecendo esse princípio fundamental da palavra de Deus para o crescimento espiritual, irmãos. E eu sou grato pela vida dos irmãos também. E eu digo a você que se você não tiver essa atitude de submissão para com aqueles que Deus colocou sobre a sua vida, isso é uma prova, isso é uma evidência, sabe do quê? De imaturidade espiritual. Falta de submissão é uma evidência de imaturidade espiritual. E seu crescimento espiritual estará prejudicado enquanto você tiver essa má atitude. Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2 diz: adverte-lhes que sejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e que estejam preparados para toda boa obra. E que a ninguém infamem, ou seja, não caluniem ninguém, não falem mal de ninguém, mas aqui dentro do círculo, principalmente aqueles que têm papel de liderança. Nem sejam contenciosos, mas o quê? Moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Esse é o desejo de Deus. Esse é o comportamento que deve caracterizar todos os crentes. Eles devem ter vidas submissas. Um dos textos mais diretos das Escrituras nós encontramos em Hebreus capítulo 13, versículo 17, quando diz: obedecei a vossos guias, sendo-lhes o quê? Submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de encontrar um pastor que exercia o ministério gemendo, sofrendo. Eu conheço alguns. Irmãos, não é prazeroso de ver. É triste você ver muitos pastores, infelizmente eu conheço alguns, que estão nessa condição, que estão numa condição de total destruição das suas próprias vidas, desencorajamento, sofrendo. Por quê? Porque encontram ovelhas insubmissas. E como resultado dessa insubmissão, eles exercem ministério não alegres, mas eles exercem ministério gemendo. E como resultado disso, sabe o que acontece? Nem aqueles crentes crescem espiritualmente e nem a igreja cresce. Ambos são estagnados, por quê? Pelo pecado da insubmissão. Irmãos, a maturidade espiritual sempre será acompanhada de uma atitude de submissão. E se você não é submisso, você não só está tornando o ministério pastoral mais difícil, mas como também você está emperrando o seu próprio crescimento espiritual. Você está atrapalhando o seu próprio desenvolvimento espiritual. Então essa é a primeira atitude que você deve ter na sua vida, uma vida de submissão. Segunda atitude necessária para que nós possamos crescer espiritualmente é uma atitude de humildade. Olha o versículo 5. Versículo 5 diz: e cingindo-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.
Interessante quantas vezes a palavra ou derivados de humildade aparece aqui. Pelo menos 3 vezes nós encontramos essa palavra nesse pequeno texto que nós lemos. Irmãos, agora você tem que entender que submissão está sempre ligada à humildade. Um humilde se submete. Quando você tem um humilde, você tem alguém que se submete. Quando você tem um arrogante, você tem um insubmisso. Uma coisa está ligada à outra, uma acompanha a outra, e na presença de uma, a outra também está presente, na falta de uma, a outra também estará ausente. Deixa eu tentar ilustrar esse princípio com basicamente o dia que nós vivemos hoje, Dia das Mães. Você deve ter comprado alguma coisa para sua mãe, se não comprou, vai comprar. Quantos de vocês gostam de dar roupa para sua mãe, ou dar roupa de presente? Temos poucos, né? Talvez a Dona Rosa, porque ela faz a própria roupa, faz sob medida, né? Mas dar roupa é sempre complicado. Eu desisto de dar roupa. Por quê? Porque roupa nós temos vários tamanhos, nós temos vários formatos, nós temos vários padrões. Se é para comprar roupa, eu prefiro levar a pessoa junto e falar, você escolhe a roupa que você quer. Eu prefiro que você escolha aquilo que você deseja. Por quê? Porque tem vários modelos diferentes. Seria muito bom se nós tivéssemos uma roupa padrão, né? Chega lá, essa daqui é a roupa de mãe. Então vai lá, compra e vai servir em todas as mães, todas vão gostar, é tudo da mesma cor, mesmo tamanho, mesmo modelo. Seria mais fácil, né? Talvez não seria mais bonito, mas seria mais fácil de comprar presentes dessa forma. Essa aqui é roupa de culto. Essa... Troca, isso. Você pode... Acho que tem interesses próprios nessa declaração, né? É difícil você agradar na primeira vista, mas com um bom vendedor, você pode chegar lá e ele vai deixar você trocar de novo esse presente, né? Mas é uma situação difícil. Seria interessante se nós tivéssemos uma roupa padrão, que servisse em todo mundo e que todo mundo gostasse. Mas sabe, irmãos, o texto que nós lemos aqui diz que há uma roupa que cai bem em todo cristão. Sabe qual é? Humildade. Olha o que o texto diz. Cingindo-vos. O que significa cingir-se de humildade? Significa vestir-se de humildade. E esse termo era muito usado no tempos passados. Por quê? Porque essa palavra estava associada com a roupa que um escravo deveria usar. Um escravo ele deveria se cingir com um avental para exercer o seu trabalho. Por quê? Porque o seu senhor não gostaria de ficar comprando roupa toda hora para ele, trocando de roupa toda hora para ele. Então ele usava um avental para preservar aquelas roupas da sujeira e manter aquela roupa limpa. Então o que Pedro está dizendo aqui, ele está dizendo cinge ou vista-se de humildade. O que significa isso? Vista-se com uma roupa de escravo. Literalmente é esse o princípio que ele está colocando. E humildade, sabe o que significa humildade? Ele está dizendo aqui uma humildade para servir. E humildade significa que você não é grande o suficiente para se inclinar. Essa é a palavra que significa humildade. Era uma virtude totalmente desmerecida no mundo antigo. Ninguém valorizava a humildade no mundo antigo. Era reconhecido, na verdade, não como uma virtude, mas como um sinal de fraqueza. Humildade era visto como uma marca de um fraco, e não como marca de vencedores. Um vencedor, ele nunca seria humilde de acordo com o mundo antigo. Será que no nosso mundo atual mudou um pouco esse princípio? Ainda não. No mundo atual, também humildade não é visto como um sinal de força, mas como um sinal de fraqueza e como um motivo de chacota. Nós vivemos em dias onde a arrogância, onde a prepotência são marcas de um forte, e a humildade é marca de pessoas fracas e pessoas covardes. Mas Pedro enfatiza aqui que a humildade deve fazer parte da vida do cristão, e o cristão deve vestir-se de humildade. Como ele deve vestir-se? De 2 maneiras. Primeiramente, versículo 5, uns para com os outros. E eu tenho certeza que quando Pedro diz que a humildade deve ser algo na vida cotidiana, de um para com os outros, eu tenho certeza que na mente dele vem o episódio de João capítulo 13. Sabe o que aconteceu ali? Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos. Quando Jesus Cristo lavou os pés de todos os discípulos, eles estavam demonstrando o que ali? Certamente
uma atitude humilde. E ele então diz que nós devemos ser humildes uns para com os outros, porque se Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus, ele se submeteu ao trabalho do mais humilde dos escravos, que era lavar os pés, por que nós não podemos fazer isso? Isso é um exemplo de humildade. Agora, Paulo também descreve o que significa ter humildade. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com o quê? Humildade. E o que é a humildade? Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, que dificuldade, né? O que é a humildade? Ser humilde é considerar os outros mais importante do que você. É totalmente a contramão do que nós queremos. Porque nós queremos nos colocar como figuras principais. Nós queremos nos colocar como o centro do mundo. Nós queremos nos colocar como figuras de maior importância em todos os lugares que nós frequentamos. Mas qual é o princípio que a palavra de Deus fala? Considere os outros superiores ou mais importante do que você. E essa é a batalha que nós enfrentamos todos os dias dentro do lar. O marido tem que considerar a esposa superior a ele, a esposa tem que considerar o marido superior a ela. Dentro da igreja, cada um deve considerar o outro como superior, dando prioridade, e nossa natureza queremos nos levar para totalmente direção contrária a isso. Pense o tamanho da luta que nós enfrentamos dentro das nossas vidas todos os dias. Porque o ser humano, por si só, naturalmente, ele é orgulhoso ao extremo. Ele é arrogante ao extremo. Ele já nasce nessa condição. Você chega para a Melissa depois de ela fazer alguma coisa errada e fala: pede perdão. Pede perdão. Não quero. Pede perdão. Não. Até que você aperta ou tem que discipliná-la para que finalmente aquele coraçãozinho tão pequeno, mas já tão grandemente pecador, possa finalmente reconhecer o seu erro e se humilhar. Por quê? Porque o ser humano, naturalmente, ele é soberbo. Agora, para dar mais força à sua exortação, Pedro cita Provérbios 3,34 aqui no versículo 5, quando ele diz: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você lembra de onde apareceu esse versículo antes? Nós já lemos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Diz a mesma coisa: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Agora você pode estar se perguntando: por que Deus resiste aos soberbos? Por que será que Deus resiste aos soberbos? E a resposta é muito simples, sabe qual é? Porque Deus odeia o orgulhoso. Deus odeia o orgulho. Nós podemos ver isso claramente nas Escrituras. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 diz: as 6 coisas que o Senhor detesta, sim, as 7 que ele abomina. E qual é a primeira coisa que ele cita? Olhos altivos. Sabe o que significa olhos altivos? É um sinônimo para orgulho. Ele detesta o orgulho. Provérbios 8, 13 diz: o temor do Senhor é odiar o mal. E o que é? A soberba e a arrogância, e o mau caminho, e a boca perversa, eu os odeio. Agora você deve entender porque Deus odeia o soberbo. Porque Deus odeia o orgulhoso. A palavra de Deus diz isso. Qual foi o pecado que levou Lúcifer à queda? Orgulho. Eu subirei aos céus. Eu serei como o Altíssimo. Eu serei isso, eu aquilo, eu. Lúcifer focou-se no orgulho e, como resultado disso, ele caiu em pecado. Todavia, a graça de Deus está reservada a quem? Aos humildes. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Ainda em Isaías 66, versículo 2 diz: a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei. E para quem que ele vai olhar? Para o humilde
e o contrito de espírito, que treme da minha palavra. Irmãos, Deus dá graça ao humilde. Sabe o que é graça? Bênção. Mas Ele resiste ao orgulhoso, ao soberbo. Sabe o que é resistir? Ele é contrário ao orgulhoso. Irmãos, nós temos uma tendência de minimizar o pecado do orgulho. Nós temos uma tendência de falar, fulano é meio orgulhoso, como se isso fosse natural, como se isso não tivesse problema nenhum. Pessoas assumem muitas vezes o seu orgulho com orgulho. Parece até contraditório, mas muitos fazem isso. Mas orgulho deve ser fortemente combatido nas nossas vidas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é contrário ao orgulho, ao soberbo. Eu conheci numa conferência um pastor, um dos homens mais preparados e conhecedores da palavra de Deus que eu já conheci na minha vida. Eu costumava dizer que provavelmente se nós furássemos ele, não sairia sangue, sairia a Bíblia. Ia sair versículos da pele dele, porque ele era extremamente sábio, conhecia muito. Ele tinha um grande conhecimento e as pregações daquele homem foi maravilhoso na minha vida. Eu aprendi muito, fui muito edificado e eu tive o privilégio de almoçar um dia com ele na mesma mesa. Ele e mais alguns outros homens que estávamos naquela conferência. E durante a conversa foi feita a pergunta para ele: pastor, qual que é a maior luta na sua vida? Qual que é o maior problema? Qual é a maior dificuldade, o maior pecado que você tem que combater na sua vida? Sabe o que aquele pastor respondeu? O orgulho. Porque ele reconhecia que por causa do conhecimento todo que ele adquiriu, por causa de todo aquele treinamento que ele teve, era muito fácil quando as pessoas chegassem para ele e falassem: pastor, que bênção que o senhor é. Ele acreditar nisso. Porque não é um problema você chegar para o seu pastor e falar: pastor, o senhor é uma bênção na minha vida. O problema é ele acreditar que isso é verdade. Porque na verdade, irmãos, nós só seremos bênção na sua vida como reflexo do agir de Deus nas nossas vidas. Eu nunca posso pegar esse elogio e aplicar na minha vida e sair: não é que é verdade? Olha, eu nunca tinha percebido, mas eu sou bom mesmo nessa área. Eu nunca tinha percebido, mas obrigado, irmão, olha, obrigado por mostrar o quão bom pregador eu sou. Pelo contrário, ele dizia: eu sei como Deus age contra o orgulhoso. E por causa disso eu tenho que me manter humilde todos os dias na nossa vida. Certamente, irmãos, essa não é uma luta somente de um pastor ou de alguém que está na liderança. Essa é uma luta para cada irmão, para cada um de vocês. Você não deve ser motivado por tapinhas nas costas. Ô irmão, que bom, você veio para a igreja de manhã à noite, parabéns. Continua. Não, você deve fazer o que você faz porque você quer agradar o seu Deus. E não porque você quer ganhar tapinhas nas costas. Você deve vestir uma roupa que glorifica a Deus, não porque você quer mostrar para outras pessoas que você tem um padrão superior, mas você deve fazê-lo como um reflexo de um coração transformado, que quer glorificar a Deus e não aos homens. Você deve ter isso como marca na sua vida, humildade. Esse não é um pecadinho sem importância, é um pecado sério e deve ser tratado como um tal. Por isso que Pedro diz que você deve revestir-se de humildade, primeiramente uns para com os outros. E em segundo lugar, ele diz que você deve ter humildade, não somente um para com os outros, mas também para com Deus. Para com Deus. Versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Você deve ser humilde, não somente nos seus relacionamentos horizontais, não somente no seu dia a dia, mas você deve ser humilde também no seu relacionamento para com Deus. Irmãos, assistindo um pouco de televisão, num sábado de manhã, ouvindo um desses pregadores de televisão, liguei lá, estava passando, falei: vou dar uma olhada. Quanta falta de humildade daquele homem. Basicamente ele dizia: eu vou te dar uma palavra profética agora. Basicamente ele falou: eu li um versículo e fechava a Bíblia, agora receba essa palavra do seu pastor. Como se a palavra que ele tinha para falar naquele momento era muito mais importante do que o texto que ele havia acabado de ler
nas Escrituras naquele momento. Isso é uma prova de quê? Falta de humildade diante de Deus. É um homem arrogante que muitas vezes não entende o princípio das Escrituras. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Miqueias 6,8. Diz assim: Ele te mostrou ao homem o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique o quê? A justiça, ame a fidelidade e ande humildemente para com o seu Deus. O que ele exige aqui? Que você ande humildemente para com o seu Deus. E como se faz isso? Humilhando-se debaixo da poderosa mão de Deus. O que isso significa? O que significa essa declaração, poderosa mão de Deus? Você já experimentou a poderosa mão de Deus na sua vida? Você já experimentou? Se você experimentou um dia o poder da mão de Deus, você vai se submeter a ela. Porque a mão de Deus, ela é poderosa para abrir os mares, para fazer com que o seu povo passe por ela. Mas a mão de Deus também é poderosa para punir Faraó e mostrar o quão forte ele é, como a mão dele é uma mão de ferro. A mão de Deus é uma mão consoladora que nos protege por trás e por diante, e sobre mim impõe as suas mãos protetoras. Irmãos, a mão de Deus é uma mão que nos conduz, a mão de Deus é uma mão que nos consola, a mão de Deus é uma mão que nos conforta, a mão de Deus também é uma mão que nos pune. Mas em todos os momentos, a mão de Deus é uma mão poderosa. E quando você reconhece esse poder, você vai se submeter a essa mão. Você vai se humilhar diante dessa potente mão de Deus. E se humilhar diante da potente mão de Deus significa você reconhecer a sua insignificância. Significa você ver o verme que você é. Significa você ver o nada que você é. E o quão poderoso é o seu Deus. E baseado nisso, você vai se submeter ao plano de Deus soberano na sua vida, sem lutar, sem questionar, simplesmente se submetendo e se humilhando na potente mão de Deus. Por que você deve fazer isso? Porque o versículo 6 diz: para que ele, a seu tempo, vos exalte. Irmãos, se o Senhor é contrário ao orgulhoso, aqui ele fala que quando nós nos humilhamos diante da potente mão de Deus, o próprio Deus nos exalta, mas no tempo dele, não no seu tempo. O seu tempo provavelmente é totalmente diferente do tempo de Deus. Pode ser que o tempo da sua exaltação seja a semana que vem. Pode ser que o tempo onde você será exaltado diante de todas as humilhações que você tem sofrido seja daqui a um mês. Mas pode ser que o dia da sua exaltação vai ser só na eternidade. Mas isso deve ser o suficiente para que hoje você se mantenha humilhado diante de Deus. E a terceira e última atitude necessária para que nós possamos crescer espiritualmente essa é a última que nós veremos aqui, uma atitude de confiança. Olha o que diz o versículo 7. Versículo 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você só será capaz de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus se você confiar que ele cuida de você. Só dessa forma. Se você não confiar que ele cuida de você, você não vai se submeter, você não vai se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Por isso que Pedro diz aqui, tenha uma atitude de confiança. Quer uma ilustração sobre uma atitude de confiança? Quando você volta lá no Antigo Testamento e pensa na personagem Ana, você lembra de Ana? Qual era o problema de Ana? Ana era estéril. Ela não poderia gerar filhos. Se isso é um problema na sociedade moderna já, muitas mulheres sofrem por causa dessa realidade e se sentem até psicologicamente abaladas, talvez, por causa disso. Mas, naquela cultura judaica, isso era um problema seríssimo. Uma mulher que não pudesse gerar filhos, ela era olhada com desprezo diante da sociedade. Mas Ana mostra todo esse descontentamento quando no versículo 10 é dito assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Olha o que o texto diz, que ela estava amargurada na sua alma. É um quadro depressivo agudo.
É uma mulher totalmente desesperada, sofrendo fortemente, é dito no texto. Que ela estava sofrendo, porque naquele momento ela estava se submetendo à poderosa mão de Deus, mas à mão da aprovação. E ela estava sofrendo. Agora no versículo 11 é dito o seguinte, que ela diz assim, que ela fez um voto: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a minha aflição, e de mim lembrares, e de sua serva não se esqueceres, mas lhes deres um filho varão, o Senhor o darei todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Ou seja, consagrou seu filho ao voto nazireu. No versículo 12 a 14 diz assim: continuando ela a orar perante o Senhor, Eli, o profeta, observa aquilo, e ele pensa que aquela mulher está o quê? Embriagada. Fala: mulher, afasta-te do vinho. Uma conclusão precipitada e errada desse homem, mas ela então responde a Eli, e ela diz o seguinte: eu não estou embriagada, eu não bebi bebida forte, nem passei perto disso, mas eu sou uma mulher atribulada de espírito. Então Eli reconhece essa condição da mulher, e ele fala o seguinte para ela: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E olha que interessante, sabe o que o versículo 18 do texto de Samuel diz? Fala: ao que disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Mas aconteceu alguma coisa que mudou a situação já? Nada. Ela já teve um filho? Ela já estava grávida? Mudou alguma coisa no cenário? Não. Mas o que Ana fez? Ela lançou sobre Deus toda a ansiedade dela. E como resultado de fazer isso, ela saiu de lá alegre, com um semblante alegre. O que aconteceu com ela ali mudou a vida dela dali por diante. Ela não tinha um filho, mas ela lançou sobre Deus toda a vossa ansiedade. Certamente Pedro, ele se lembrou de Salmo 55, 22, que diz: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Essa é uma promessa da palavra de Deus. Deus cuida de você. E se você tem dúvida com relação a isso, recorra ao nosso canal no YouTube, a última mensagem que eu preguei em Mateus 6, onde fala que Deus cuida do lírio do campo, dando vestes a ele, vestes essas que nem Salomão vestiu. Recorra também às aves do céu, que ele alimenta aquelas aves. E nós somos infinitamente superiores a qualquer um dos dois. Deus cuida de você. Paulo diz em Filipenses 4,19: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Irmãos, Pedro está respondendo aqui: como eu posso crescer espiritualmente? Como você pode crescer espiritualmente? Tendo essas três atitudes: submissão, humildade e confiança. Essas são atitudes que produzem o crescimento espiritual. Sem elas, você jamais vai crescer espiritualmente. Eu espero que você tenha a oportunidade de aplicar esses princípios na sua vida essa semana. Eu espero que você leve bastante a sério esse assunto de crescimento espiritual, para que você possa finalmente sair de um patamar de mediocridade espiritual, talvez, e finalmente se tornar tudo aquilo que Deus tem planejado para a sua vida espiritual. Amém? Incline sua cabeça, vamos terminar com uma palavra de oração.